Pensa você, estudante, chega num outro país e precisa garantir que o diploma que você tem no Brasil ou no seu país de origem é válido aonde você mora agora. Seja em Portugal ou em qualquer outro país da Europa, é o que faz a Viamundi. Amélia e Lesley vão contar pra gente hoje como tem sido essa jornada de empreender aqui em Portugal, mais especificamente na cidade de Coimbra, com um serviço de excelência, que é a categoria que eles concorrem ao Prêmio Estrela do Atlântico, aos melhores de 2025. Você acompanha comigo agora. Vamos lá? Imigrar não começa com coragem, começa com medo. E mesmo assim, as pessoas que decidem imigrar resolvem colocar tudo aquilo numa mala e cruzar o Atlântico. Foi isso que aconteceu com a família Amélia e Lesley, que resolveram abrir a Viamundi, um programa de assessoria para validar diplomas. É isso, Amélia? Me conta de onde que surgiu essa ideia. Então, da minha própria necessidade, né? Quando imigrei, precisei fazer a validação do meu diploma e não achei assessoria, e eu lembro muito do que você falou, né? Procurei, não achei, criei. Então, partiu da minha própria dor, né? E da burocracia em se validar o diploma. E depois de ver tantas pessoas talentosas, né, que tiveram um esforço muito grande para se formar no Brasil, que imigrou para Portugal, mas não conseguia fazer a validação do diploma. E isso para mim, também como professora, era inaceitável, né? Uma pessoa que se dedicou tanto, não poder estar na sua área de atuação. E a Viamundi nasceu dessa necessidade, né? E eu vi as pessoas procurando uma assessoria, não me encontrava, e falei assim, então a gente vai organizar tudo isso para dar essa oportunidade, não só aos brasileiros, mas a qualquer imigrante aqui em Portugal que queira trabalhar na sua área. E muito bem, porque a Amélia é professora e investigadora, doutora na Universidade de Aveiro. Isso. Eu iniciei a minha vida profissional no ensino, né? Então, primeiro dando aula para ensino técnico, depois para ensino superior, e há 2 anos eu passei no concurso para investigadora da Universidade de Aveiro, porque eu sempre linkei essas 3 profissões na minha vida: a engenharia, a pesquisa e o ensino. E fiquei um tempo na indústria, mas acabei voltando, né? O bom filho a casa torna. Eu digo que eu não sou professora, né? Eu sempre estou sendo professora, independente da área que eu vou. E há 2 anos estou lá em Aveiro, tenho alguns orientandos, né? Oriento o pessoal do doutorado. Não estou dando aula no momento, porque o meu cargo não é obrigatório dar aula. Eu só tenho que orientar o pessoal do mestrado e doutorado e seguir os projetos de investigação da universidade. Legal. Lesley também com experiência na área do ensino, né, Lesley? Me conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua origem. Como você disse, eu sou de uma família só de educadores. Minha mãe é pedagoga, meu irmão é formado em química, minha irmã de geografia, então temos lá também de matemática, letras. Se juntar a minha família dá para formar mesmo uma escola, com todo mundo. O problema ia ser só os conflitos, né? Que a família não tem jeito. A minha formação é educação física, eu fui professor, vice-diretor, coordenador e diretor durante um período de 11 anos, numa escola pública lá no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Assim, uma comunidade muito, muito carente. Foi praticamente amor à primeira vista. O meu primeiro encontro assim, com a sala de aula, eu vi, pronto, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. É ajudar outras pessoas a conquistarem a sua independência, tanto profissional como também psicológica, porque o professor ele tem muito essa participação em direcionar o aluno, né? O pai ele educa em casa e o professor ele prepara para a vida. Então eu sempre tive isso assim muito forte na minha vida, para tentar ajudar as pessoas ao máximo. Sempre fiz assim o meu melhor na condição que tinha.
e isso me ajudou assim a ter destaque e a chegar no máximo que era aquilo que eu queria, que era ser diretor de escola. E aí eu queria realmente chegar àquilo e conseguir em 5 anos, desde o do primeiro ano que entrei como professor contratado, depois concursei, passei em primeiro no concurso também no norte de Minas, e virei professor efetivo e as coisas foram assim de maneira muito, muito normais. Depois convite e tudo a convite, nada assim, não, você buscou isso? Não. Era estar em casa e o telefone tocava, olha, tem aqui a vaga para vice-diretor, você quer? Eu olhava para ela, que sempre foi o meu ponto forte, era sempre ela dizer, vai, porque eu sabia das minhas capacidades, mas sem ter o apoio de casa, da minha esposa, que era quem estava comigo, eu não seguiria. Então, se ela falar, não é o momento, eu não ia seguir. E aí veio o convite para vice-diretor, eu falei, e aí? Ela, não, vai, é oportunidade. Depois de lá algum tempo, da mesma forma, veio, olha, toca o telefone no fim de semana, em casa, e tem aqui a vaga para diretor. Eu era o único professor efetivo, concursado, então só eu poderia tomar aquele cargo, ou então outra pessoa de outro município. E aí eu virei para ela, pronto, é aquilo que você buscava, e foi assim de maneira muito natural. Esse período como diretor foi um processo assim de muito aprendizado na administração pública, para entender como as coisas funcionam de dentro, porque quando a gente está de fora é uma visão, que não faz, que não quer, mas não é assim que funciona. Então, por mais que eu quisesse mudar tudo ao meu redor, sempre esbarrava nas burocracias. Hoje, com a nossa empresa, eu tenho essa experiência, esse conhecimento da administração, de saber lidar com as pessoas de maneira assim mais independente e individual, e tenho uma facilidade de que, como somos os administradores, conseguimos fazer tudo que seja melhor para o nosso cliente. Muito bem, então dentro de casa vocês conseguiram ter já uma visão de evolução pedagógica, não é? De aprendizado, e juntaram-se para criar a Via Mundi. Por que esse nome? Qual que é o conceito e quais são as soluções que a Via Mundi oferece para quem está assistindo a gente em casa? Então, eu estava até relembrando o porquê do nome, né? Via Mundi. Quando eu tinha 6 anos, de 6 para 7 anos, a minha irmã e o meu cunhado não tinham filhos ainda. Então, eu era a criança deles, que ficavam para cima e para baixo. E meu cunhado era empreiteiro. E eu fui numa festa de uma construtora. E eu falando que foi a primeira vez que eu vislumbrei uma engenheira. Que eu olhei aquela mulher, aquele poder mandando num monte de homem. Eu falei, olha, é isso que eu quero. E eu costumo dizer que a partir daquele dia, todas as vezes na escola que me perguntavam o que você queria ser, eu falava, eu quero ser engenheira. Quero ser engenheira e eu quero ter uma empresa chamada Via Engenharia, porque o nome da empresa era Via Engenharia. E quando a gente estava... Porque a construção da Via Mundi, ela... Assim, agora a gente vai fazer tudo da forma correta, o passo a passo, não vamos querer, né, acelerar as coisas, vamos com calma e fazer tudo no seu devido tempo. Então, a gente sentou com o Marco, que é especialista em brand e desenvolvimento de marcas e patentes, e a gente fez a primeira reunião e eu contei tudo o que eu queria na empresa para ele, né? O que eu queria que a empresa transmitisse aos nossos clientes e aos seguidores. E ele me deu uma sugestão, né? Mandou uma sugestão de vários nomes. E eu acho que o segundo nome era Via Mundi. E quando eu olhei o nome Via Mundi, eu relembrei de toda essa história, né? Lá nos meus 6, 7 anos, né? Querendo ser engenheira e ter uma empresa chamada Via Engenharia. Eu não sei se essa empresa existe hoje, tanto que eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, a gente vai criar a Via Mundi hoje, mas ela vai derivar para Via Mundi Engenharia, Via Mundi Tecnologia, né? Que a gente também não vai parar só nessa Via Mundi. Então foi esse o nome. E o principal serviço que a gente faz é justamente por eu ter tido contato com uma universidade no Brasil, porque eu fui professora na USP. Antes de vir para Portugal, eu dava aula na USP, nos cursos de Engenharia Eletrotécnica
A engenharia elétrica a gente chama no Brasil, eletrônica e aeronáutica. E estar dentro da universidade aqui em Portugal também, porque antes de ir para a Universidade de Aveiro, eu também dei aula no Instituto Politécnico de Coimbra, né, no Instituto Superior de Engenharia. Então, conhecer os sistemas acadêmicos de ambos os países me facilita conseguir linkar um curso com um curso aqui, né, e todas as suas diferenças e especificidades. Então, o nosso primeiro serviço é justamente a assessoria no reconhecimento de diploma para que a pessoa tenha sucesso, porque o processo do reconhecimento aqui ele é tentativa única. Uma vez que a escola, que a universidade indefere, você não pode solicitar de novo. Então, a forma que o imigrante vai ter de ter acesso à sua profissão, se o processo de reconhecimento é indeferido, é estudando de novo. Então, você pensa aí o tempo que a pessoa vai gastar, o valor que essa pessoa vai ter que gastar a mais, porque estudar aqui para um estudante internacional é um valor um pouco mais alto do que para um estudante nacional. Então, esse é o nosso primeiro serviço, né, que a pessoa não erre o pedido. Então, a gente faz toda a comparação da grade curricular em termos de horas, em termos de disciplinas estudadas. E há profissões que não é necessário fazer o reconhecimento, que é o que a gente chama de habilitação profissional. Então, a gente também faz essa habilitação profissional perante as ordens profissionais, né? Com a pessoa no Brasil ou a pessoa aqui, a gente tem essa mobilidade de conseguir fazer isso. Esses são os nossos dois principais serviços, mas os dois convergem para que o imigrante possa trabalhar de forma legal aqui em Portugal na sua profissão. Isso é muito bacana, não é? Porque tem mais uma brasileira ajudando, imagina que muitos brasileiros, mas também de outras nacionalidades. Sim. Angolanos, americanos, né? A gente está vendo uma corrida dos americanos para Portugal e outras pessoas da América do Sul, a gente já teve argentinos, colombianos, né? Então não são só brasileiros o nosso público. A sua jornada como empreendedora, quais foram os desafios maiores que já toparam a sua vida e que você teve que resolver até aqui? Então, eu digo que a minha primeira visão de empreendedorismo partiu da minha mãe, para criar 4 filhos sozinha, né, numa favela em São Paulo. Então, às vezes as pessoas perguntam, como você sabe fazer isso tudo? Eu falo, foi a necessidade, porque minha mãe ensinou a gente a costurar, porque ela costurava para fora, a cozinhar, porque ela cozinhava para fora, né, a ser confeiteira. Então, eu já tive vários empreendimentos que veio da necessidade, né? E a questão de querer empreender aqui em Portugal, primeiro que a gente chega e acha que é impossível, né? Um imigrante empreender aqui e ter sucesso, né? Mas aí a gente foi vendo que outros imigrantes vão fazendo isso, né? E falou assim, olha, então é possível para mim também. E o meu primeiro empreendimento aqui foi fazer bolo, porque eu trabalhei 8 anos, né, com confeitaria no Brasil. E quando cheguei aqui, o meu primeiro empreendimento foi fazer bolos, mas aí eu acabei voltando para a universidade e para a indústria e parei com isso. E o tempo da indústria aqui, né, para o engenheiro, ele é diferente do tempo da academia, que eu chamo, né, da universidade. E já há 5 anos na indústria, já tinha chegado no mais alto cargo que eu poderia chegar dentro da indústria, né, acima do meu cargo só tinha um CEO. E não é um cargo que eu almejava no tempo. Eu falei assim, olha, então eu vou começar a fazer concurso público. A gente é uma família que adora fazer concurso público. E era uma coisa também que o imigrante, às vezes, não sabe que é possível fazer um concurso público aqui em Portugal. Aí comecei a fazer concurso público em várias universidades. Passei aqui na Universidade do Porto, mas também passei na Universidade de Aveiro. E como Aveiro é mais próximo de Coimbra, eu optei por aceitar o cargo lá e me dar um tempo a mais para poder se dedicar à Via Mundi. Então foi a partir desse pressuposto que eu disse, olha, agora eu tenho um tempo, né, porque eu trabalho com reconhecimento de diploma há uns 5 anos, mas não era algo profissional,
né? Era muito assim, olha, eu tenho esse tempo, esse mês eu consigo pegar um processo para fazer, né? Não era algo organizado, né? Era muito, só vou ajudar ali 1, 2, 3 pessoas no mês e tá bom. E a minha vontade de voltar para a universidade também foi para isso, para poder ter tempo e investir em algo para mim. Porque era uma coisa que a minha mãe dizia, que a gente trabalhar para os outros, a gente nunca vai ter nada, a gente tem que trabalhar para a gente mesmo. Então eu falei assim, não, vou criar a minha empresa, e a gente acabou criando a Via Mundi a partir disso. Legal. Leslie, quais são os principais desafios, né, da parte administrativa de abrir uma empresa em Portugal? Primeiro, conhecer a legislação. Tem que ter assim, um conhecimento mínimo e buscar profissionais que sejam capacitados também para te orientar, porque hoje em dia não dá para se confiar em qualquer placa em porta. Então, você tem que realmente pesquisar os profissionais que conseguem ali te ajudar a gerenciar isso. Nós tivemos assim, um apoio, temos até hoje, né, que ele ainda é o nosso contabilista, que foi quem nos ajudou a construir isso, a parte burocrática. Também foi com muita indicação, depois que eu vi o nome dele, aí busquei informações de pessoas que já tinham sido clientes, pessoas próximas, porque não basta só ser uma boa pessoa, ele também tem que ter conhecimento. E assim, ele nos orientou sobre absolutamente tudo. Eu já tinha o conhecimento da questão do passo a passo. Por exemplo, da própria faculdade mesmo, tivemos uma disciplina que era sobre organização e administração de empresas, na educação física. E lá tem assim, várias estatísticas que eles põem para também as pessoas que queiram criar ginásios, também estúdios de treinamento. Então, até para isso, você tem que saber um pouco de administração. Por isso a importância dessa disciplina no curso. E um dos professores colocou para mim um dado mesmo, que uma micro e pequena empresa, se ela passar dos 6 meses de vida, você consegue seguir adiante. Mas mais de 60% abrem falência nos primeiros 6 meses. Justamente por um dos pontos principais é a dificuldade das pessoas de entender como é gerir as burocracias que existem, a documentação exigida, as tarifas que são pagas, às vezes mensalmente, aqui em Portugal é mais de maneira trimestral. Então tudo isso é importante. A nossa empresa não é uma empresa jurídica, então a gente não precisa ter advogado, mas também tem que ver isso de acordo com o escopo da empresa. Então tem que ver se há a necessidade de um advogado ou não. No nosso caso não precisou, tem até algumas pessoas que nos procuram, como ela é doutora mesmo de formação. Já tivemos uma situação muito, muito engraçada, que uma cliente veio, olha, eu gostaria de saber a advogada Amélia. Eu falei, não, mas ela não é advogada. Mas ela é doutora. Eu falei, sim, ela fez um doutorado, é orientadora de doutoramento na Universidade de Aveiro, mas ela não é advogada. Então me desculpe, porque eu queria um advogado para fazer o meu processo. E foi embora. E eu falei, tudo bem, é a opção dela, mas eu ainda expliquei. Eu falei, esses conhecimentos da legislação da educação portuguesa, muitos advogados não têm assim, metade do conhecimento que nós temos hoje. Então não é simplesmente o fato de ser um advogado que você vai ter capacidade para poder exercer isso. Você tem que saber realmente a legislação da educação portuguesa, coisa que não é fácil, porque a DGE, a DIES, que é o órgão que é responsável por essa normativa, eles colocam a normativa e as faculdades podem ou não obedecer. Então as faculdades têm autonomia. É como se o órgão mesmo que é responsável por isso não tem autoridade de dizer, olha, vocês têm que aceitar o processo de reconhecimento porque está tudo de acordo com os critérios. E eles viram para a pessoa, para o cliente, e falam, não vamos aceitar. E você não pode obrigar. O que pode é aí a pessoa entrar com um advogado, uma ação judicial. Só que imagina o gasto, imagina o tempo perdido, imagina o estresse.
E eles vão aí já, porque as pessoas aqui não gostam de ser questionadas das instituições, das faculdades. Eles não gostam de ser questionadas. E aí entra o outro problema. Eles não gostam que você aponte onde eles erraram. Temos assim uma procura enorme nos últimos dias para ajuda de processos que foram indeferidos, porque justamente não analisaram de maneira correta e aí dá o indeferimento e a pessoa não sabe mais o que fazer. Como que eu vou reverter isso? E aí nos procuram para poder fazer o recurso, que também é um dos nossos serviços. Só que é mais difícil quando você chega nesse momento. Então precisa ter um conhecimento da legislação, precisa ter um conhecimento do curso em si, da pessoa. Então tem que ter uma análise muito minuciosa para poder fazer ali o seu relatório de recurso e torcer para que eles leiam, que é o principal, e aceitem, porque eles também não são obrigados. Então é muito complicado, não é algo que você consegue assim aprender e fazer da noite para o dia, justamente por causa desses problemas. Se fosse algo assim preto no branco, pronto, os critérios estão aqui, a legislação é essa, o meu diploma preenche todos os requisitos, vou submeter e pronto, vou ter garantia. E, infelizmente não funciona. E você imagina um processo que é caro e você ter que esbarrar em um indeferimento simplesmente porque a instituição achou que não valeria a pena lhe dar um certificado. De Então, fato, é de grande responsabilidade. sim. E a Viamundi atua na parte do cliente para que ele não tenha tropeços. Mas eu queria saber, Amélia, em algum momento da sua trajetória houve um tropeço como empreendedora e que você aprendeu com isso, ficou mais forte e seguiu o movimento? Qual foi o principal aprendizado? Sim, sim. Antes de ter a Viamundi, eu tive uma outra sociedade e nela eu aprendi, né, como as coisas podem dar errado. E como a gente pode tropeçar, né, em algo que a gente desconhece, né? Então, o que Leslie disse sobre compreender a legislação portuguesa, né, para o empreendedor é de fundamental importância. E ter pessoas, quando você não sabe, procurar pessoas que sabem mais do que você naquele determinado assunto. E para não cometer esses tropeços, porque eu falo aqui que o tropeço para o empreendedor custa caro, né? As multas, né, que a gente chama aqui de coimas, custam caríssimo, né? Então a gente tem que andar sempre na linha e cumprir, né, o que Portugal exige para o empreendedor. Mas não é fácil, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam, eu vou empreender porque eu quero ter mais flexibilidade. Não, você não tem hora para acordar, você não tem hora para ir dormir, não existe final de semana, né? E pelo menos no meu caso, né? Quando eu me proponho a fazer uma coisa, e isso vem muito de mim também, porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Então, eu não quero fazer uma coisa duas vezes. Uhum. Então, eu vou me dedicar ao máximo àquilo ali para eu não ter que voltar para estar corrigindo erros, né? E a gente chama isso na engenharia de requisito, né? Quando a gente está desenvolvendo um produto ou um software, quando você chega no final e ele dá errado, você voltar para consertar sai muito mais caro do que você começar a fazer o produto novamente. Então, a gente preza pela excelência, por isso, né, categoria serviços de excelência, justamente por causa disso, né, a gente não ter que ficar voltando. E na questão do recurso também, quando a pessoa nos procura, a gente não fez o processo e a pessoa teve o processo indeferido, e eu falo, olha, consertar uma coisa que deu errado é muito mais difícil do que começar fazendo da forma certa, né? Então, tudo nessa vida a gente tem que prezar pela excelência, né? Fazer o melhor nas condições que a gente tem, porque a gente também não pode querer abraçar o mundo sem ter condições. Então, há tropeços, né? A gente, por mais que se planeje, e isso serve também para quem tá imigrando, por mais que se planeje, a gente sempre vai tropeçar. Ninguém é 100%, né? Ninguém sabe tudo sobre tudo, né? Então, há muitos tropeços na vida, né? Não só na vida a gente como empreendedor,
a gente tem os tropeços nas nossas próprias vidas pessoais que acabam também, como eu posso dizer, refletindo na empresa, né? Por mais que a gente tente dividir o jurídico do pessoal, às vezes não dá, né? E quando você é empreendedor, a sua vida é sua empresa também, não é? Claro. Então, mas a questão a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? E não é uma pedra no meio do caminho que vai fazer a gente parar, Que né? vai fazer a gente parar. Eu costumo dizer que os meus tropeços foram lições. E que eu não costumo tropeçar 2 vezes na mesma coisa. Claro. Porque a gente tem que aprender logo de primeira. Exatamente. E podemos também aprender quando a gente conhece mais pessoas. Esse é um dos objetivos aqui do nosso espaço, do nosso ecossistema, não é? Que é conhecer novas pessoas, facilitar o networking para que a gente possa aprender com um colega do lado e saber os caminhos que devemos fazer e também os caminhos que devemos não fazer, ou que pelo menos podemos evitar para não tropeçar por aquele caminho. Afinal, não é uma pedra no nosso caminho que vai parar o empreendedorismo, principalmente quando é o empreendedorismo imigrante. Sim. Fica 2 vezes mais difícil, não é? Sim, sim. Eu não posso falar que na nossa caminhada aqui em Portugal, em algum momento a gente passou por algum tipo de preconceito, né? Mas não quer dizer que eu não passei, né? O que a nossa família não passou, que não exista, né? A gente vê muitas histórias sobre, né? E quando você imigra, tudo fica um pouco mais difícil. Você não está no seu habitat natural, né? Você não está na sua pátria, você não está junto da sua família, né? Porque o bom era se a gente pudesse imigrar e carregar toda a família, né? Todo histórico. Mas aí, por exemplo, aqui em Portugal, a minha família só tem eu, Léo e nossos filhos, né? E a gente acaba criando também uma rede, né, de network, uma rede de amigos, né, e uma rede de apoio. Mas é muito mais complicado, porque a gente tem que trabalhar. Eu costumo dizer que o imigrante, ele tem que se esforçar 3 vezes mais do que um nacional. Justamente porque primeiro a gente tem que mostrar que a gente é capaz, a gente tem que mostrar que a gente sabe, e depois mostrar que a gente é melhor, né? É verdade. Então, quando eu vejo o pessoal dizendo, olha, trabalhei muito tempo na indústria, né? E eu tenho uma formação que é 100% masculina, né? Então é muito difícil você ver uma mulher engenheira dentro de uma indústria. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi essa questão de, olha, é mulher, né? É engenheira, vai gerenciar um projeto, né? E a última empresa que eu trabalhei foi até interessante porque eu não senti muito esse preconceito, né? Claro. Por ser mulher, por ser imigrante, por ser brasileira. E tá ali, eu cheguei a chefiar uma equipe com 70 pessoas, deveria ter 2, 3 mulheres. Sim. E eu brinco que o mais novo na empresa tinha mais tempo, a mais nova na empresa era eu, e as pessoas que eu geria tinha mais tempo de empresa do que eu tinha de vida. Então, era essa questão de voltar à minha origem, né? À minha história. E também de celebrar as diferenças, que é um dos objetivos do Prêmio Estrela do Atlântico. Eu quero saber como é que foi para vocês receberem a notícia de que vocês foram uma empresa nomeada ao Estrela do Atlântico. Como que isso chegou lá na casa de vocês? Como é que foi essa empolgação? Olha, a gente não estava esperando porque a Viamundi é uma empresa relativamente nova, né? A gente vai completar 1 ano ainda. E eu digo que essa questão de prezar pelo bom atendimento ao cliente, pelo atendimento humanizado, entender que nós estamos com a vida profissional do imigrante nas mãos, qualquer coisa que a gente faça errado vai dar muito errado para a vida daquele imigrante, e a gente não quer isso. E prezar por por esse tipo de ecossistema dentro da Viamundi mais humanizado,
a gente percebeu, né, como ele falou, a gente tinha um plano de negócios que era, olha, se a gente não falir daqui 6 meses, né, a gente vai escalando, né, vai aumentando, vai contratando pessoas, vai conseguindo pegar mais processos. E eu lembro que a partir de um jantar que a gente fez lá no Mastermind, as coisas começaram a escalar. E a gente começou a ver que estava escalando mais rápido do que a gente tinha planejado. Ao ponto de hoje a gente tem em média 40 parceiros comerciais que vendem para a gente. E a gente também tem as nossas redes que vendem também. Mas quando eu recebi, eu falei assim, olha, isso é a confirmação do que a gente está fazendo. É um serviço bom, é um serviço de excelência e está ajudando. É a confirmação, por mais que a gente não ganhe, mas eu estava brincando que eu vou fazer igual o país que não ganhou a Copa e roubou A coroa. e roubou o troféu. Pelo amor de Deus. Mas mesmo que a gente não ganhe, só em ser indicado, em saber que pessoas dedicaram um tempo para entrar no site e dizer, olha, vá lá, eu quero que a Viamundi seja indicada, isso para a gente já é um prêmio, porque é o reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. E isso só nos incentiva a melhorar. E ir mais longe. A Viamundi está concorrendo na categoria de Serviço de Excelência. E nós vamos descobrir o vencedor no dia 1º de março, no Teatro Sá da Bandeira, no centro do Porto. Para que a Viamundi seja vencedora da categoria, você aí de casa, se você estiver assistindo isso antes da cerimônia, precisa votar. Então agora, Leslie, eu vou jogar para você essa missão. Você tem 1 minuto para aquela câmera para dizer o porquê o pessoal de casa deve votar na Viamundi. A categoria já deixa, assim, de maneira direta, aquilo que nós somos. É um trabalho honesto, da melhor forma possível, um trabalho sério, responsável, humano, com tratamento individual, específico para cada necessidade, para entender a dificuldade que cada um tem e naquilo que a gente pode ajudar. Então, por isso que concorremos em serviços de excelência. Então, tudo que se faz de maneira honesta, com um trabalho sério, dedicado e que tem resultados positivos, então pedimos aqui o seu voto para a gente continuar essa crescente, para continuar realizando sonhos, né, que isso é o nosso trabalho, mas as pessoas ali colocam para a gente a responsabilidade de realizar os seus sonhos, de ter o seu diploma, de ter a sua formação reconhecida, de buscar um trabalho melhor, de vir para um país distante e conseguir uma condição de vida melhor. Então, por isso vimos aqui pedir o seu voto para que a gente continue a realizar esse sonho na vida das pessoas e vencer esse prêmio para a gente vai ser de uma satisfação imensa. Pessoal, eu desejo toda a boa sorte do mundo e para a gente seguir aqui, vamos fazer um ritual que é a entrega da nomeação oficial junto com o presente que a gente preparou para vocês. E já temos aqui a carta com um espumante francês especialmente escolhido por este momento, pelo nosso sommelier parceiro, o Olinaldo Oliveira, para que vocês possam celebrar esse momento e já brindar essa possível vitória, não é? Só depende do pessoal de casa votar. Sim, sim. Ai, que lindo. Bem, quero agradecer a você que assistiu esse episódio de casa e convidar a conhecer mais histórias inspiradoras aqui no canal Estrela do Atlântico, junto dos estúdios Nossa Mente Mestre. Amélia e Leslie, desejo muito boa sorte a vocês. Muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente esse tempo. E a gente se encontra no Teatro Sá da Bandeira, dia 1º de março, não é? Sim, sim. E a gente como empresa, né, e como amigos também, gostaríamos de agradecer primeiramente a você por estar nos proporcionando essa amostra, né, de como é importante empreender e valorizando o trabalho dos imigrantes, né? Se não fosse o prêmio, a gente não
conseguiria mostrar às outras pessoas que isso é possível, principalmente a outros imigrantes. Então, a gente gostaria de agradecer a você, a toda a equipe do prêmio, e também agradecer aos nossos clientes e aos nossos seguidores, né? Porque foram eles que nos colocaram aqui. Claro que sim. Portanto, fica aí o convite para você a continuar acompanhando as histórias que passam aqui pelos estúdios Nossa Mente Mestre, e eu te encontro no próximo episódio, aqui no mesmo lugar, no Prêmio Estrela do Atlântico. Até lá, tchau!